de, até então, vir admitindo essa comunicação como uma representação, eu tenho maturado a ideia de que a gente deve admitir como uma mera informação essas notícias de que o prefeito alimentou aquela base de dados ou não alimentou aquela base de dados, não é? Até mesmo porque as consequências quanto à não alimentação, elas repercutem em âmbito institucional, não é? Não repasse de transferências voluntárias, que ficaria a cargo da apuração dessa informação o Ministério da Educação, penso eu, posso estar até equivocado. Diante dessa preocupação em não estar admitindo inúmeros processos, porque são inúmeros as comunicações que nós recebemos no Tribunal de Contas quanto à regularidade ou irregularidade dessa alimentação. Eu vou pedir vista dos autos e trago voto na próxima sessão. Posso dar continuidade? Pode sim. Próximo processo é o processo TC número 359 de 2019, que trata de uma representação encaminhada pela CGU por meio do ofício número 24.695 de 2018, em decorrência do 5º ciclo do Programa de Fiscalização em Índices Federativos, na qual remete o relatório número 2018000853, com documentos e informações relacionadas às ocorrências de supostas irregularidades cometidas no âmbito do município de Mata Grande, referente à utilização indevida de recursos federais transferidos nos anos de 2016 e 2017. Segundo a representante, a fiscalização realizada teve como objetivo analisar a regularidade da execução local do Censo Escolar do Ensino de Jovens e Adultos, EJA, do Sistema Único de Saúde, SUS, do Benefício de Prestação Continuada, BPC, e do Programa Bolsa Família, todos mantidos pelo governo federal, tendo como resultado a existência de indícios de dano ao erário. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 1763/2019/4ª Procuradoria de Contas, requerendo a admissibilidade do feito, que fossem procedidas diligências pelos órgãos técnicos e, se fosse o caso, a citação dos gestores para apresentação de alegações de defesa e retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para parecer final. Esse é o relatório de forma bem sucinta, senhor presidente. Palavra do Ministério Público de Contas. No modo, senhor presidente, o Ministério Público ofereceu parecer nos autos, parecer 1763 de 2019, tendo recebido esse ofício encaminhado pela Controladoria Geral da União do Estado de Alagoas como uma representação, tendo em vista diversas irregularidades apontadas no relatório, e pugnou pela admissibilidade e processamento da representação, e que, após a devida instrução do processo, com a oitiva dos gestores responsáveis e a devida análise das suas razões, os autos retornem ao MP para manifestação de mérito. Conselheira Ana Raquel. Dando continuidade, faço constar que todos os requisitos para a admissibilidade da presente representação foram preenchidos e passo à análise. Denuncia a representante a ocorrência de fatos capazes de ocasionar dano ao erário em razão das supostas irregularidades praticadas pelos gestores do ente público sujeito à jurisdição desta Corte de Contas, que aplicou de forma indevida recursos federais repassados ao Censo Escolar do Ensino de Jovens e Adultos, à movimentação dos recursos da média e alta complexidade do SUS, ao benefício de prestação continuada e ao programa Bolsa Família. A ação de controle foi realizada no período de abril a junho de 2018, sendo o período de campo realizado de 7 a 11 de maio de 2018. E teve por objetivo verificar quanto à legalidade, economicidade e eficácia a gestão dos recursos federais transferidos nos anos de 2016 e 2017. Apesar dos mencionados programas serem ações governamentais mantidas por um auxílio financeiro da União, as irregularidades percebidas não afetaram de forma direta o repasse da verba federal, afastando-se a atuação do controle federal e, portanto, fazendo-se necessária e competente a atuação dessa egrégia Corte de Contas para fiscalizar. Vale ressaltar que os aludidos programas tiveram em sua prestação contrapartidas com recursos do município de Mata Grande.
Os ilícitos constatados na esfera do EJA são relativos à incompatibilidade das informações cadastrais de alunos do respectivo programa, a alta porcentagem de alunos não presentes em sala de aula nas turmas visitadas no período da fiscalização, as más condições das estruturas físicas encontradas nas escolas do município. As ilegalidades observadas no SUS são referentes à não identificação do beneficiário final dos recursos e respectiva conta corrente do destino e, portanto, tornando os mecanismos instituídos pelas instituições financeiras insuficientes para que os municípios cumpram as obrigações condicionadas pelo termo de ajuste de conduta. Em relação ao BPC, a ilicitude encontrada é verificada pelo baixo número de famílias favorecidas pelo benefício da prestação continuada que receberam visitas e acompanhamentos da assistência social do município, a não comprovação do gestor municipal da época do acompanhamento do cronograma de inscrição das famílias beneficiárias do BPC, informações desatualizadas relativas à renda e à composição familiar do cadastro único e desencontros de endereços indicados no cadastro do respectivo programa. Referente ao programa Bolsa Família, constatou-se no município famílias beneficiárias com indícios de renda per capita familiar superior estabelecida na legislação e famílias beneficiárias compostas por servidores municipais com renda superior estabelecida na legislação para permanência no programa. Portanto, resta evidente que o município de Mata Grande não aplicou adequadamente as respectivas verbas públicas, resultando, além da má eficiência dos programas aludidos, gastos excessivos e violando o princípio da razoabilidade, que tem por finalidade proibir o excesso, bem como desobedecer os princípios de administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Nessa ótica, apresentada a situação fática pela representante e observada a legitimidade deste acordo de contas para, no exercício de suas competências institucionais, velar, no caso concreto, pela legalidade dos atos administrativos, consoante se infere do disposto no artigo 71, incisos 6º e 8º, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, considerando os indícios de irregularidades que podem causar prejuízo ao erário, como também podem aviltar interesses difusos, sugere-se o conhecimento desta representação para seu regular processamento. Feita essa análise, há que se concluir face à admissibilidade da presente representação pelo seu conhecimento e adoção das providências necessárias à instrução do feito abaixo especificadas. E, nesse sentido, senhor presidente, senhor conselheiro, o meu voto é no sentido de conhecer a presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos para admissibilidade, citar o senhor José Jacob Gomes Brandão, prefeito do município de Mata Grande, no exercício 2016, para que, no prazo de 15 dias, exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, notificar o atual prefeito de Mata Grande, senhor Erivaldo de Melo Lima, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre os fatos alegados, apresentando documentos e informações que se fizerem necessários, dar publicidade da presente determinação e ciência imediata desta decisão interessada e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas acima elencadas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Acompanha a relatora, senhor presidente. Também acompanha a relatora, aprovado. O senhor. Dando continuidade, Senhor. senhor presidente, trago dois processos que têm o mesmo objeto e farei a leitura de um Está contando dois, tá? e apenas citando os dados específicos com relação ao segundo. Os processos são os processos TC 7101 de 2019 e 7105 de 2019. Trata de representação formulada pelo Ministério da Fazenda através da Secretaria de Tesouro Nacional, conforme se verifica no ofício SEI número 37/2019, datado de 29 de maio de 2019, no qual relata ocorrências de supostas irregularidades em diversos municípios alagoanos no período de 2014 a 2018, ficando este TC número 7101 de 2019 referente ao município de Maravilha. As folhas 4 dos autos, temos a representação administrativa, a qual foi instaurada a partir da auditoria indireta dos regimes próprios de previdência social do Estado de Alagoas, em decorrência do não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, e respectivas declarações de veracidade, situações que descumprem as normas gerais de organização e funcionamento que regem os regimes próprios de previdência social, RPPS.
Ressalta-se que, em alguns momentos, o representante se refere aos municípios alagoanos equivocadamente como sendo ligados ao estado do Ceará. No entanto, nas peças constantes da representação, fica claro que os fatos se referem aos municípios do estado de Alagoas. Após o juízo positivo da admissibilidade por parte da presidência deste tribunal, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, o qual, na ocasião, se manifestou em síntese através do parecer número 1862 de 2019 da primeira Procuradoria de Contas, no sentido de submissão do feito ao plenário para que seja deliberada a apuração dos fatos, reunião de todos os processos decorrentes do ofício SEI número 37/2019, para que sigam o mesmo trâmite processual, realização de diligência para determinar o atual prefeito de Maravilha que informe se o município continua negativado junto ao CADEPREV e se houve a regularização do envio à Secretaria de Previdência do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, manifestação da Unidade Técnica do Tribunal de Contas, envio de cópia do ofício ao MPE para ciência e providências, citação do prefeito atual e dos ex-prefeitos responsáveis pelas irregularidades para defesa justificativas cabíveis e vistas dos autos novamente ao Ministério Público de Contas para parecer conclusivo. Insta a ressaltar que as folhas 36 a 43 dos autos constam termo de juntada do protocolo 3721, que é a solicitação de cópia integral do processo feita pelo município de Maravilha, e o termo de juntada da autorização para retirada de cópia, portaria 078, o recebimento da cópia requerida em mídia digital. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade da presidência desta Corte, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora na data de 25 de julho de 2019. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, aqui também nesses processos eu faço constar que os requisitos de admissibilidade foram verificados e passo a análise. Em princípio, ressalta-se que a presente representação tem o intuito de averiguar a situação ensejadora do não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses e respectivas declarações de veracidade pelos gestores municipais, situação que descumprem as normas gerais de organização e funcionamento que regem os regimes próprios de previdência social. O DPR contém as informações necessárias à verificação da observância do cumprimento dos critérios caráter contributivo e da utilização dos recursos previdenciários do RPPS, do ente federativo, o qual detalha, por cada competência, as informações das remunerações, bases de cálculo e as datas de repasse das contribuições, aportes e transferências efetuadas à unidade gestora do RPPS, por órgão ou entidade, bem como evidencia as demais receitas do RPPS e os pagamentos realizados para fazer face às despesas com os benefícios previdenciários e às despesas administrativas do RPPS. Impende esclarecer que o município de Maravilha, através de seu gestor, foi notificado da realização de auditoria indireta em seu RPPS, realizada por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício na SRPPS/SPREV, por meio de notificações de acompanhamento de informações previdenciárias, nas quais constatou situações de descumprimento das normas gerais de organização e funcionamento que rege esse RPPS. Ademais, destaca-se que após 2 notificações para o gestor municipal enviar o DPR e as declarações de veracidades, foi verificado que o município de Maravilha deixou de enviar os respectivos documentos, impossibilitando aquele órgão de exercer as competências de orientação, supervisão e acompanhamento do RPPS e dos fundos previdenciários do ente federativo, por meio da realização de auditoria de custeio não presencial, capitulada no artigo 29 da portaria MPS número 402, o que demonstra o impedimento do representado da atuação fiscalizatória por parte daquele órgão, na medida em que restou configurada a inequívoca ciência quanto ao conteúdo das solicitações de envio dos documentos omitidos, além do evidente intento doloso dos gestores do RPPS e do ente federativo de não prestar as informações, deixando patente a demonstração de criação de impedimento real à realização da auditoria de custeio, visto que o DPR é a fonte de informação básica para a constatação se o ente federativo está cumprindo ou não o caráter contributivo, assim como a utilização dos recursos previdenciários apenas para pagamento de benefícios ou realização de despesas administrativas.
Nesse contexto, diante da impossibilidade de realização de auditoria de custeio, em virtude do não envio da DPR, ficou caracterizada a irregularidade no critério atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo, implicando em imediato registro no Sistema de Informações do RPPS, CADE-PREV, o que resulta na suspensão da emissão do certificado de regularidade previdenciária, impedindo o município de realizar as operações referidas no artigo 7º, inciso 1º da Lei 9.717/98, que são as transferências voluntárias de recursos da União. Desse modo, verifica-se que os responsáveis legais pelo ente federativo obstaram a realização da auditoria de custeio não presencial, opondo dificuldade à consecução desse objetivo pelo não envio dos documentos já mencionados, caracterizando embaraço à fiscalização. Nessa ótica, apresentada a situação fática pelo representante e observada a legitimidade desta Corte de Contas para no exercício de suas competências institucionais, vai lá no caso concreto pela legalidade dos atos administrativos, considerando os indícios de irregularidades que podem causar prejuízo ao erário, sugere-se o conhecimento desta representação para o seu regular processamento. Nesse sentido, senhor presidente, senhor conselheiro, pelo exposto, o meu voto é no sentido de conhecer a representação, uma vez que satisfeitos os requisitos para sua admissibilidade, citar o senhor Carlos Luiz Martins Marques, ex-prefeito do município de Maravilha, no exercício 2014 a 2016, para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca dos fatos alegados, exercendo seu direito ao contraditório pela defesa, bem como apresente documentos e informações que se fizerem necessários para comprovar o fiel cumprimento da legislação que rege a matéria, citar a atual prefeita de Maravilha, senhora Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque, para que no prazo de 15 dias também se manifeste acerca dos fatos alegados, apresente documentos e informações que se fizerem necessários para comprovar o fiel cumprimento da legislação que rege a matéria, e aqui eu discrimino a legislação, informe se houve a regularização dos envios à Secretaria de Previdência do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses de PR, indicando, em caso negativo, qual a justificativa. Informe, apresentando prova documental de suas alegações, se o município continua negativado junto ao CADE-PREV e, em caso positivo, por qual razão. Deixei de acolher o encaminhamento da representação ao Ministério Público Estadual nesse momento, porque pretendo fazê-lo com a documentação, com as justificativas e a documentação solicitada junto aos responsáveis, até porque pode ser que a situação já tenha sido solucionada. Da publicidade da presente determinação e ciência imediata da decisão aos interessados e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas. Esse é o voto, senhor presidente. Discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Conforme o relator, senhor presidente. Também com a relatora aprovado. Tenho ainda para relatar 5 representações e todas elas também têm o mesmo objeto. O motivo pelo qual eu solicito mais uma vez para fazer a leitura de apenas um e depois ler o número do processo e o responsável. Nesse caso, que vai ser citado, não precisa só ler o número do processo. Daqueles dois. Senhor presidente, no processo que eu relatei, que eram 2 com o mesmo objeto, eu disse que ia fazer a leitura de apenas um e citar o outro processo e o responsável. Mas eu apenas citei o processo. Então, só complementando o processo TC número 7105 de 2019, o citado é o senhor José Jacob Gomes Brandão, na condição de ex-prefeito e então responsável, e também o atual prefeito de Mata Grande, senhor Erivaldo de Melo Lima, para que ele também apresente os documentos que eu relatei na decisão do meu voto. Na verdade, esses processos já foram deliberados, só complementando a informação, porque o processo que eu li foi o 7101 de 2019, e li apenas o responsável daquele processo. Mas o 7105 de 2019 trata do município de Mata Grande, com esses responsáveis que eu acabei de citar.
Só para registrar que o parecer do Ministério Público também foi no mesmo sentido, pelo recebimento e processamento da representação. Então, dando seguimento, esses 5 processos tratam de representação. Eu vou relatar o processo TC 5730 de 2019 e, em seguida, eu leio o número do processo e os responsáveis pelos os outros 4. Tá? Trata-se de representação formulada pelo senhor George André Palermo Santoro, secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, noticiando a instauração do auto de infração número 70.55684, dígito 0001, lavrado em desfavor da empresa JID Comércio e Serviços Limitada, em razão da emissão de notas fiscais emitidas em desacordo com a capacidade financeira da empresa, bem como divergência no quantitativo de entrada e saída de mercadoria, tendo como clientes diversos órgãos públicos, prefeituras municipais. Insta a esclarecer que, em razão da pluralidade de jurisdicionados, inúmeras prefeituras, e a conformação de relatoria deste tribunal, visando possibilitar a autonomia processual, procedeu-se com o desmembramento de tantos processos quantos necessários originários deste processo TC 15.164 de 2017, ficando este, TC 5730 de 2019, referente ao município de Colônia de Leopoldina. Os autos aportaram neste gabinete oriundos do gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante em atenção à nova conformação de relatorias. Após o juízo positivo de admissibilidade por parte da presidente do tribunal, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, o qual, na ocasião, se manifestou através do parecer 1718/2019/4ª Procuradoria de Contas, no sentido de submeter o feito ao pleno do tribunal para que seja julgada positiva a admissibilidade da representação, pugnando-se pela apuração dos fatos, a intimação da autoridade denunciante para que traga aos autos, na íntegra, cópia do processo administrativo fiscal deflagrado pelo auto de infração, ora relatado na inicial, assim como a requisição aos entes públicos envolvidos de cópias dos procedimentos de realização de despesa correspondente às compras veiculadas nas notas de folhas 106V, 107V, 122V, 123V, 124V, 125V, 167V e 181V, incluindo-se necessariamente os atos de liquidação de despesa e as notas de recebimento da mercadoria correspondente, a realização de outras diligências de instrução que ao longo do processo se mostrem pertinentes, com a tramitação do feito junto às diretorias competentes para emissão de relatório, a intimação dos gestores das entidades à época dos fatos para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa, e retorno dos autos à MPC para manifestação final. Conforme se depreende do teor do auto de infração acima citado, a empresa JID Comércio e Serviços Limitada, no período de novembro de 2011 a dezembro de 2013, emitiu documentos fiscais simulando vendas de mercadorias pagas com recursos federais, estaduais e municipais, no montante de R$ 10.492.886,60, dos quais R$ 52.594 se referem a este município específico, Colônia de Leopoldina, e ao Fundo Municipal de Saúde de Colônia de Leopoldina. Esse é o relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, conforme relatado, o Ministério Público se manifestou por intermédio do parecer número 1718 de 2019 da 4ª Procuradoria de Contas, entendendo estarem presentes os requisitos para o prosseguimento da presente representação e que, após a devida instrução do processo, os autos retornem para a manifestação final de mérito. Aqui nesse caso também foram verificados a presença de todos os requisitos de admissibilidade da representação. Peço o vênia para, de forma sucinta, passar para a conclusão do meu voto, senhor presidente, senhor conselheiro, que em todos os processos é no sentido de conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, citar o ex-prefeito do município de Colônia de Leopoldina, senhor Cássio Alexandre Reis de Amorim Ortiga, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação aos fatos alegados
na representação, bem como apresente cópia dos processos que originaram a aquisição das mercadorias descritas nas notas fiscais de números 34, 35, 50, 51, 52, 53, 93 e 110, todas tendo como fornecedora a empresa JID Comércio e Serviços Limitada, no ano de 2012. Cópia do comprovante de liquidação das despesas referentes às mercadorias adquiridas através das notas fiscais acima referidas. Cópia do inventário dos bens móveis com a movimentação do período referente ao ano 2012. Cópia do inventário do almoxarifado de entrada e saída de mercadoria. Citar o ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Colônia de Leopoldina. Aqui é o mesmo, na verdade, é o mesmo gestor. O ex-prefeito também era o gestor do Fundo Municipal de Saúde. Para que no prazo de 15 dias também apresente defesa. Na verdade, aqui seria até desnecessário, porque as notas específicas do fundo já estão incluídas na citação anterior. Notificar o atual prefeito do município de Colônia Leopoldina, senhor Manuilson Andrade Santos, para que tome ciência da representação e que, no prazo de 15 dias, apresente a mesma documentação. Notificar o secretário de Estado da Fazenda, senhor George André Palermo Santoro, autoridade denunciante, para que apresente na íntegra cópia do processo administrativo fiscal deflagrado pelo auto de infração, da publicidade e determinar o retorno dos autos após o cumprimento das medidas. Esse é o meu voto em relação Pois não. a esse processo 5730 de 2019, ao processo 5731 de 2019, que se refere ao município de Jundiá, cujo ex-prefeito é o senhor Carlos Antônio de Moraes e Lima Filho, e o atual prefeito, que também será notificado para o encaminhamento da documentação, é o senhor José Arnor da Silva. O TC 5732 de 2019, que se refere ao município de Maragogi, cujo responsável à época era o senhor Luiz Henrique Peixoto Cavalcante, e o atual prefeito, que também será notificado, é o senhor Fernando Sérgio Lira. O 5733 de 2019, que se refere ao município de Passo de Camaragibe, a responsável na época era a senhora Edivânia Farias Rocha Ugá Câmara. Esse aqui eu preciso verificar se a ex-prefeita é a atual prefeita, porque não tem essa distinção com relação a ex-prefeito e prefeito atual. O processo 15.164 de 2017, que se refere ao município de Porto Calvo, cujo ex-prefeito era o senhor Ormindo de Mendonça Uchoa, e o atual prefeito, que será notificado também para apresentar a documentação, é o senhor Davi Clevison da Fonseca Silva Pedrosa. Então, apenas com relação ao processo anterior, fico só nessa pendência da verificação se a ex-prefeita é a mesma da atual, só com relação a verificar a indicação da citação e da notificação. Esse é o meu voto, senhor presidente, para todos esses processos. Em discussão, conselheiro, eu ia apenas sugerir que fosse realizada a citação também do fiscal do contrato e do gestor do contrato, né? A gente tem a citação dos prefeitos respectivos, concordo plenamente, mas acredito também que deve ser chamada a responsabilidade o gestor do contrato e os fiscais de cada um desses contratos,
em que houve essa execução fraudulenta. Eu acho que não tem nem informação no processo. Não, mas quando for juntado cópia do contrato aos autos, isso fica deliberado pela citação já dos respectivos agentes que participaram da execução do contrato. Eu acho difícil que a gente vá ter essa informação nesses processos de contratos municipais. Acho que, de fato, o prefeito é que deve estar como responsável. Eu não lembro de ter pego nenhum processo em que tenha informação de gestor de contrato. Mas posso acrescentar na decisão e em havendo, a gente obtém a resposta. Só um instante, senhor presidente. Ela é atual também, tá? Atual. Pronto, então, com relação ao processo TC 5733 de 2019, só a indicação da citação da prefeita do município de Passo de Camaragibe, senhora Edivânia Farias Rocha, UGA Câmara, que também foi a responsável, porque ela foi prefeita no exercício em questão. Então, eu acolho a sugestão e, em sendo deliberado, eu faço alteração. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, senhor presidente. Com acréscimo ou sem com acréscimo ou sem um acréscimo do voto? Ela adotou a sugestão de Vossa Excelência. Perfeito. Também acompanho a relatora, aprovado. Aprovados. Não tem mais processo para votação. Só um instante, senhores. Eu tenho pautados também 4 processos, 6 processos que se referem a aquelas pendências com relação à Eletrobras, e eu gostaria de tirá-los de pauta. São os processos TC 2407 de 2019, 2424 de 2019, 2441 de 2019, 2446 de 2019, 2456 de 2019 e 2486 de 2019. Eu defini uma outra política com relação à fiscalização dessa irregularidade e esses processos, esses votos já estavam prontos e pautados, mas aí eu vou retirá-los de pauta para... Feito o registro, com a palavra o conselheiro Alberto Pires para relatar. Senhor presidente, venho relatar inicialmente processos de transferência para reserva remunerada, todos do Alagoas Previdência, e passo a fazê-lo em lista como de costume. Processo 9.220, inclusive todos eles têm parecer do Ministério Público pelo registro de contas, né? O processo 9.228 de 2016, interessado o senhor Everaldo Antônio da Silva, terceiro sargento. Processo 1.818 de 2017, interessado o senhor Assi Vitoriano Vasconcelos, terceiro sargento. Processo 14.965 de 2016, Roberto Carlos Lessa, primeiro sargento. Processo 14.959 de 2016, José Pierre Santos, segundo sargento. Processo 9.117 de 2016, interessada a senhora Rosiane Cristina dos Santos, terceiro sargento. Processo 8.078 de 2016, interessado Judson Almeida Torres, coronel. Processo 2.897 de 2017, José Roberto Medeiros Cerqueira, tenente-coronel. Processo 3.622 de 2016, interessado senhor Genivaldo Ferreira da Silva, terceiro sargento. Processo 2.805 de 2016, Paulo Roberto dos Santos Bonfim, terceiro sargento. Processo 1.775 de 2017, Alberto da Silva Félix, subtenente. O processo 1.548 de 2016, João Alves, terceiro sargento. E o processo 3.608 de 2016, Geraldo Francelino dos Santos Filho, subtenente. Como já coloquei em todos os processos,
O Ministério Público ofertou parecer pelo registro. Todos são do Alagoas Previdência e, nesse sentido, eu proponho que a segunda Câmara decida por ordenar o registro dos atos de transferência para reserva remunerada, da ciência da Alagoas Previdência e destacando a necessidade de realizar compensação financeira, caso os servidores hajam contribuído para mais de um regime previdenciário, determinada devolução do processo administrativo original ao Alagoas Previdência e publicidade para os fins de direito. Senhor presidente, assim como eu proponho esta decisão para que essa Câmara delibere. Com a palavra do Ministério Público de Contas. De acordo com os pareceres exarados nos autos, o Ministério Público de Contas também opina pela concessão dos respectivos registros. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho o relator no registro, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel, Também acompanho a proposta de decisão. também acompanho o relator, aprovados. Senhor presidente, dando continuidade, trago agora 3 processos de contratos, todos por dispensa de licitação, por baixo valor, né? Na realidade, aquele valor de 10% de compras e outro de obras de engenharia. O primeiro processo é o 3.173/2015, interessar a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável o senhor Pablo Viana da Silva. Versam os autos acerca do contrato 2 de 2015, celebrado entre a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e a empresa TKS Fernandes ME, que em atendimento aos preceitos contidos no artigo 71, inciso 2, combinado com da Constituição Federal e da nossa lei orgânica, trouxe a apreciação desta Corte. O objeto do contrato consiste na contratação de serviços contínuos para manutenção preventiva e corretiva dos serviços de ar-condicionado por meio da ata de registro de preço 276/2014, da qual a Secretaria era participante. O valor mensal é de R$ 1.179,40, totalizando R$ 14.152,80, tendo como prazo de vigência 12 meses, a partir da aplicação do extrato. A seção de contratos convênio deste tribunal não apontou presença de qualquer irregularidade material ou cometimento de dano erário e sem qualquer ausência de documentos. Em seguida, os autos foram o Ministério Público de Contas, que proferiu o parecer 800 de 2016 da segunda Procuradoria de Contas, concluindo pela irregularidade da contratação, tendo em vista a ausência de cópia de todo o procedimento administrativo. Assim, a Igreja Corte de Contas, em decisão simples, determinou o gestor o encaminhamento da cópia integral do procedimento licitatório, sobretudo sua fase interna. Ocorre que, em manifestação, o gestor asseverou que, embora o contrato tenha sido firmado e publicado no Diário Oficial do Estado, foi rescindido, não produzindo efeitos. Desta feita, os autos retornaram ao Ministério Público, que exarou o parecer pelo arquivamento do feito, tendo em razão da perda de objeto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas. A forma do parecer 2742 de 2018, tendo em vista que foi comprovada nos autos a rescisão unilateral do contrato e que não houve qualquer ato ou despesa pública subsequente à sua celebração, o Ministério Público opinou pela perda do objeto e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra do conselheiro Alberto. Trago agora o contrato 5.880 de 2014. Votar. Vossa Excelência vai colocar todos em votação? Como Vossa Excelência pediu continuasse, eu achei que Eu vou colocar em votação. Mas pode colocar em votação individualmente, né? Encerra o processo. Né? Ok, pronto. Conselheiro Anselmo, como voto? Em discussão, perdão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Excelência, embora persista a obrigação do gestor é comunicar ao tribunal, já que a comunicação de um contrato
válido o tribunal não ter essa informação. Apesar disso, eu acompanho o voto do relator no sentido do arquivamento da sanção. É isso, Excelência? Porque ficou... O que acontece é o seguinte, conselheiro, é que o contrato foi rescindido, então sequer, na realidade, o contrato... O senhor não está recebendo? Não houve, na realidade, o contrato foi publicado, mas não foi executado. Certo. Né? Então foi rescindido antes de qualquer ou venda ou prestação de serviço. Certo. No caso, aí prestação de serviço. dispositivo em que sentido? Aí eu acatei a sugestão do Ministério Público parecer no sentido da perda do objeto, por perda do objeto e por isso o arquivamento. Ok. Nos termos do voto do relator, senhor presidente. Apesar da ressalva feita. Estava em discussão, o conselheiro Anselmo antecipou seu voto nos termos do voto do relator. Eu também estou acompanhando o relator, haja vista porque não há necessidade, utilidade em fiscalizar um contrato que não foi executado pelo arquivamento. Senhor presidente, dando continuidade, trago agora processo também de contrato, exame de contrato, o processo 5.880 de 2014. É interessada a Prefeitura de Mar Vermelho, da Secretaria de Educação, e a responsável é a prefeita Juliana Lopes de Farias Almeida. O contrato deriva do processo de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 1, da Lei Geral de Licitações, e tem como objeto o serviço de coberta da creche Nossa Senhora da Conceição. A finalidade é a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de coberta da creche Nossa Senhora da Conceição, a RCA Construções de Serviços, visando atender a necessidade do município de Mar Vermelho. Poderia também ter sido fundamentada pelo artigo 24, inciso 4, da Lei Geral das Licitações, por ter caráter emergencial, face às péssimas condições do telhado da creche, visando o risco de desabamento, situação que poderia ter ocasionado prejuízo ou ter comprometido a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. O valor global do contrato foi de R$ 10.142,49, que reflete o valor da proposta apresentada, a qual é a parte integrante do presente contrato. Seção do contrato deste tribunal não apontou qualquer presença de irregularidade material ou cometimento de eventual dano erário. Em seguida, os autos foram ao Ministério Público e que proferiu o parecer 7264 de 2016 da segunda Procuradoria de Contas, opinando pela regularidade do contrato. É o relator, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, conforme relatado na forma do parecer 7264 de 2016, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade da contratação. Palavra ao conselheiro Alberto. Senhor presidente, então, desta forma, proponho a decisão para Vossas Excelências que julguem regular o contrato número 004-2013 entre o município de Mar Vermelho e a empresa RCA Júnior ME, por estar revestido nos termos de direito e encontrar-se na devida legalidade da ciência dos interessados e a publicidade no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal para o fim de direito. É como eu proponho a decisão, vosso senhor presidente. Em discussão. Qual seria a irregularidade, conselheiro? Não foi pela... Não houve regularidade. Não Regularidade. houve... Pela regularidade. É pela regularidade. Porque ele foi ausência de irregularidade. Tá. A inversão da frase. Ok. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Com as mesmas razões de decidir do relator, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator. Também acompanha o relator, aprovada. Senhor presidente, trago o terceiro contrato, também por dispensa de licitação, também na Prefeitura de Mar Vermelho, é o processo 9.887 de 2014, desta feita da Secretaria de Administração e a mesma prefeita, senhora Juliana Lopes de Farias Almeida. O contrato deriva do processo de dispensa, com fundamento no artigo 24, inciso 2, da Lei Geral de Licitação,
O objeto é a prestação de serviço de divulgação publicitária em portal notícias. A contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço de divulgação publicitária em portal eletrônico de notícias cada minuto, por excepcional interesse público, visando a atender à necessidade do município de Mar Vermelho. O valor do contrato foi de 7.200. A seção de contratos convênio também não apontou a presença de irregularidade material ou cometimento de dano ao erário. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 7.268/2016, da segunda Procuradoria de Contas, opinou também pela regularidade do contrato. É o relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas. Na forma do parecer 7268/2016, o Ministério Público de Contas também opinou pela regularidade da contratação. A palavra do conselheiro Alberto. Discussão. Não, a votação, tá, tudo bem. O voto, desculpe. Senhor presidente, então, desta forma, de forma resumida, eu proponho que a segunda Câmara desta Corte julgue regular o contrato 004/2013 entre o município de Mar Vermelho e a empresa Barros Melo Comunicação LTDA, dê ciência aos interessados e que publique a decisão presente, caso seja acolhida a proposta do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal para os fins de direito. Senhor presidente e senhores conselheiros, é com meu voto, senhora conselheira. Em discussão. Voto não, propõe a decisão. Excelência, a análise desse ato de gestão é apenas a contratação do cada minuto, apenas nesse valor menos de R$8.000, se não falar a memória. Exatamente. Tá, Porque na época o valor, né, da dispensa para contratação que não fosse obra de serviço de engenharia era 8.000. Não sei se faria uma pergunta indevida, evidentemente, com relação a esse processo, vocês não têm como saber se o município contratou outros em valor e que possam ter ultrapassado o limite mínimo, não. No processo não se vislumbra isso. Não tem essa informação. Não tem, no né? processo Não em tem. si não tem. Entretanto, É porque eu chamo a atenção, Perfeito. porque vamos aqui para a discussão o cada minuto, entre outros semanários, outros jornais, vários, contratado dessa forma direta, eu chamo a atenção que para isso, que em regra a gente faz a publicação ou pede para maior publicidade, conforme for em vários, né? Em regra se faz dessa forma. Acredito que até o tribunal faça da mesma forma. Algo que me chamou a atenção é isso. Qual foi o exercício, Excelência? 2014. 2014 Aliás, desculpa, o contrato 2013, é porque o processo 2013, é de 2014. município de Mar Vermelho. Mar Vermelho. Ok, senhor, satisfeito, obrigado. A propósito, senhor conselheiro, na realidade, por uma questão até de economia processual, a equipe separou todos os processos de dispensa de licitação, que eram mais Entendi. sérios, e inclusive da Prefeitura do Mar Vermelho. E até o momento, dos que foram examinados, não houve esse indício de, digamos assim, de fracionamento, que Tá, talvez entendi. seria, né? Alguma coisa desse tipo assim, não ocorreu. É ótimo que se vê, assim, não vamos perceber, vai ficar registrado, né? Mar Vermelho 2013. Entendeu? Obrigado, senhor, estou satisfeito. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Anselmo, Acompanho o relator, senhor presidente. conselheira Ana Raquel, também acompanha o relator, aprovado. Senhor presidente, passo a relatar 2 processos, como nós falamos aqui, do FUNCONTAS, sobre sancionamento, em função de descumprimento de obrigação acessória junto a essa corte. Os 2 processos, os responsáveis não optaram por não se defender, não houve autuação de defesa, e por conta disso, de acordo com a resolução 10 de 2011, esses processos não foram encaminhados ao Ministério Público, né? Já que não houve autuação de defesa. Trata-se do processo, primeiro, 13.967, de 2016. O responsável, o senhor Elvio José dos Santos, gestor do Fundo de Previdência Própria de São Miguel dos Milagres, exercício 2016.
envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, relativa ao exercício de 2016. E o processo 7.450 de 2018. Responsável, o senhor Lucas Diniz Martins, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Antônio Vilela, exercício 2018. Também envio intempestivo da primeira remessa do SICAP do respectivo desse mesmo exercício. E, diante disso, eu proponho que a segunda Câmara decida por aplicar a multa no patamar mínimo do senhor Perfaus aos gestores já elencados, que isso também seja cientificado do inteiro teor dessa decisão, para que proceda no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da ação de execução, cientificar o FUNCONTRAS do cumprimento da liberação e da publicidade para os fins de direito, senhor presidente, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. É assim como eu proponho a decisão para vossas excelências. Palavra do Ministério Público de Contas. Tendo em vista que os gestores responsáveis regularmente notificados se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Pelos funcionamentos, presidente. Conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator, senhor. Também acompanha o relator. Aprovados. Senhor presidente, eu deixei esse último processo, por último, até uma questão de justiça para com o Ministério Público, né? E uma assunção do que se chama de meia-culpa, né? Esse processo, eu vou ler a emenda que fica mais prático de nós entendermos. Descumprimento do calendário de obrigações do gestor, instituído pela Resolução Normativa 2 de 2003. Qual o processo? Desculpe, é o processo 7.336 de 2011. Me parece que esse processo eu estou impedido, não é isso? Exatamente. Então eu vou senhor presidente, é o me- último. É o único que o senhor está impedido, Vossa Excelência está impedido. Me declarar impedido e transmitir a presidência da sessão ao conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, Vossa Excelência. Posso então continuar. Descumprimento do calendário de obrigações do gestor, instituído pela Resolução Normativa 2 de 2003. Recurso de reconsideração. Ausência de notificação para apresentação de defesa. Violação ao devido processo legal. Contraditório. Em ampla defesa, né? Nulidade dos autos. Não apresentação de defesa. Prescrição intercorrente. Inércia desta Corte. Lei 9.863, de 99, súmula TCAL número 1. Resolução Normativa 3 de 2019. Extinção do processo de arquivamento. Esse processo, originalmente de 2011, esta Corte sancionou o responsável, o senhor Júlio Sérgio Maia Pedrosa Monteiro, né, sem o devido processo legal, ou seja, ele sancionou sem antes fazer a citação dele para que ele tivesse a possibilidade de fazer a prévia defesa. Em função disso, eu trouxe, né, uma proposta de acórdão para que fosse anulado o respectivo acórdão da multa, e assim o foi. Acontece que, durante a discussão, durante a discussão, o Ministério Público de Contas, através do seu chefe, doutor Gustavo, suscitou, em função da data do processo, né, do período de 2011, a possibilidade de prescrição. E eu, né, indevidamente, num erro crasso, né, inclusive aqui, por isso que eu estou colocando, né, talvez até um delírio jurídico, um texto jurídico, disse que o processo, o recurso suspendia, inclusive, a prescrição. Um absurdo, entendeu? Então, trago agora, justamente nesse momento, pela prescrição intercorrente, porque, ao me deter sobre o meu erro, fui verificar a possibilidade da prescrição e constatei que a prescrição ocorreu em função de que, entre as datas de 21 de dezembro de 2011 e 22 de janeiro de 2015, o processo ficou paralisado nesta Corte, portanto, havendo a prescrição intercorrente, né?
Então, eu separei esse processo e também, em função de reconhecer este meu erro, né, junto ao Ministério Público, e trago agora a Vossa Excelência a proposta de decisão no sentido da prestação intercorrente, seja reconhecida a prestação intercorrente nesse processo.